5 perguntas em inglês que você precisa saber se você quer chegar à fluência. Aqui é o Teacher Vinícius Safiotti e nesse vídeo você vai aprender a dominar todas essas perguntas e poder usá-las em qualquer situação que você queira. Mas antes da gente começar, eu tenho algumas recomendações para você. Primeira recomendação é: se desapegue da gramática. Por quê? Porque aqui eu não vou te ensinar as regras de gramática, porque isso vai te impedir, isso vai te prejudicar na hora de montar suas frases. O que você precisa entender é que quando você for montar uma frase em inglês, você tem que se desapegar da gramática e você precisa dominar as estruturas. Você vai ver que com uma frase, você entendendo qual o sentido dela, você consegue montar qualquer outra frase tendo esse mesmo sentido. Você vai ver como é um método bem prático e bem fácil. Terceiro, por que você precisa se desapegar da gramática? Porque a gramática, ela só deve ser usada, ela só deve ser estudada um pouco mais a fundo depois que você chegou à fluência. O mais importante é você entender as estruturas, montar as suas frases, se comunicar. Depois que você chegou à fluência, aí sim você pode estudar um pouco mais a gramática a fundo, porque isso vai melhorar o seu inglês. No meu caso, por exemplo, eu sou professor, então é interessante que eu estude a gramática a fundo, que eu entenda como funciona a gramática da língua inglesa. Mas se você não quer ser um professor, se você não quer ser um teacher, você pode simplesmente aprender a gramática básica para você entender como que funciona as frases em inglês, mas aqueles estudos mais focados em regrinhas que você fica decorando, tá, tudo isso você tem que deixar de lado, porque isso vai te impedir de chegar à fluência. Primeiro a gente chega à fluência, a gente entende, a gente fala e depois a gente melhora o nosso inglês com a gramática. Isso aconteceu também com você ao aprender português. Primeiro você entendeu e falou português e depois você foi estudar o que é um sujeito indeterminado, o que é um pronome oblíquo, sei lá, né? Você foi entender um pouquinho mais a gramática da língua portuguesa no ensino fundamental, no ensino médio, né? Se você estudou realmente, né? Você foi estudar um pouquinho a gramática da língua portuguesa só na escola. No ensino fundamental e no ensino médio. Só que você não precisou ficar estudando, isso antes para você se comunicar, para você entender e para você falar. Então é isso que a gente vai aprender aqui. Aprender a usar as estruturas para você entender e para você se comunicar. Tudo bem? Deixe a gramática um pouquinho de lado, que isso vai facilitar muito para você chegar à fluência. Tá bom? Então, focar no entender e falar. Depois você estuda a gramática para melhorar o seu inglês. E se você quer ser um professor, se o seu objetivo é ser um teacher, você também vai ter que estudar um pouquinho de gramática, porque vai ser a sua obrigação. Então vamos começar. É o seguinte, ó. Primeira frase que eu quero ensinar para vocês é essa daqui, ó. What would you like to? O que acontece? What would you like to? Essa frase ela tem um significado, que significa o quê? O que você gostaria de. No cursinho tradicional, no método tradicional, o que o teacher ele ia fazer com você? Ele ia ficar te explicando o que é o would, que ele tem que vir aqui na frente, porque ele é um verbo auxiliar, ele é um modal verb. Isso não é necessário. O que você precisa é entender essa frase e com essa frase montar as suas frases de exemplo. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, o que você gostaria de comer? Eu vou usar essa estrutura. What would you like to eat? O que você gostaria de comer? Veja que eu estou usando a estrutura, ó. O que você gostaria de comer? What would you like to eat? O que você gostaria de assistir? What would you like to watch? Olha lá, verbo watch é o verbo assistir. O que você gostaria de comer? What would you like to eat? O que você gostaria de assistir? What would you like to watch? Vamos ver mais um exemplo. O que você gostaria de comprar?
What would you like to buy? O que você gostaria de comprar? Veja que aqui ó, eu estou usando a mesma estrutura em diferentes contextos, né? E aqui você pode brincar com as frases. É assim que você vai se comunicar, tá? Dominando as estruturas, dominando as frases. Também posso perguntar assim, ó, o que você gostaria de fazer? What would you like to do? Olha lá. What would you like to do? O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer hoje à noite? Veja que a gente vai usar a mesma estrutura. Ó, what would you like? What would you like to do tonight? Olha lá. O que você gostaria de fazer hoje à noite? Tonight significa hoje à noite. O que você gostaria de comer hoje à noite? What would you like to eat tonight? Olha lá. Veja que eu estou usando praticamente a mesma estrutura, a mesma frase, só estou variando ela. O que você gostaria de assistir hoje à noite? What would you like to watch tonight? Olha lá. Olha que fácil está ficando. O que você gostaria de assistir hoje à noite? Vamos dar uma aumentada? O que você gostaria de fazer hoje à noite comigo? Vamos lá. What would you like to do tonight? Certo? O que você gostaria de fazer hoje à noite comigo? With me. Olha lá. Veja que eu estou usando a mesma frase, né? Que aqui, ó, do começo, da estrutura do começo, só estou dando uma aumentadinha para variar, né? Para os diferentes contextos. O que você gostaria? What would you like to eat? O que você gostaria de comer? Aonde? O que? Tonight with me. O que você gostaria de comer hoje à noite comigo? Olha só. Veja que com uma frase é possível você montar várias frases seguindo o mesmo padrão, seguindo a mesma estrutura. Vamos agora vamos ver a segunda frase, que é o seguinte, ó. A segunda pergunta, né? Are you gonna? O que significa are you gonna? Are you gonna significa você vai. Uma coisa muito importante, tá? É você entender qual que é a intenção dessa frase. Por exemplo, are you gonna tá perguntando de algo no futuro. Então, por exemplo, você vai... Are you gonna have dinner? O que é have dinner? Have dinner é o verbo jantar em inglês, tá? Então, você vai jantar? Are you gonna have dinner? Are you gonna sleep now? Você vai dormir agora? Are you gonna sleep now? Are you gonna buy this car? Você vai comprar esse carro? Veja que aqui a gente pode variar, né? Várias frases, a gente pode brincar com elas, ó. Are you gonna eat this? Você vai comer isso? Are you gonna eat this? Também posso pôr aqui, ó. Você vai assistir esse filme? Are you gonna watch this movie? Você vai assistir esse filme? Veja que aqui, ó, assim como na frase anterior, a gente está pegando a estrutura, né? Entendendo o que essa estrutura está indicando, qual que é a intenção dela e montando as nossas frases, tá bom? Por exemplo, Are you gonna travel tomorrow? Você vai viajar amanhã? Are you gonna travel tomorrow? Veja que a gente sempre coloca o verbo aqui, tá? De acordo com o contexto. Tá bom, gente? Então, e veja que também eu não tô te ensinando a regrinha de gramática, né, tal, tudo. A gente não tá perdendo tempo com isso, porque isso não vai fazer você montar as suas frases. Isso não faz você se comunicar, montar as frases rápido, né? O que é fluência? Fluência é você se comunicar de forma rápida, montar as suas ideias de forma rápida, né, sem ficar pensando muito. Fluir, né? Fluência vem da palavra fluir. E como que a gente faz isso?
dominando as estruturas, dominando os padrões e conseguindo montar as nossas frases de forma rápida e eficiente. Tá bom? Vamos ver a terceira aqui, ó. Terceira frase. Do you wanna? O que é do you wanna? Do you wanna significa você quer. Do you wanna? Você quer? Imagina que eu quero perguntar assim, ó. Do you wanna eat out tonight? Você quer comer fora hoje à noite? Eat, verbo comer. Out, traz ideia de fora, né? Então, comer fora, eat out. Você quer comer fora hoje à noite? Do you wanna go to the cinema? Você quer ir ao cinema? Do you wanna go to the cinema? Do you wanna travel next week? Você quer viajar na semana que vem? Do you wanna travel next week? Também posso vir aqui e posso brincar com as frases. Você quer comprar esse carro? Do you wanna buy this car? Você quer comprar esse carro? Do you wanna buy this car? Você quer comprar minha casa? Do you wanna buy my house? Do you wanna buy my house? Veja que aqui a gente está usando a mesma estrutura, certo? A mesma estrutura, a gente só está variando as frases. Então aqui, ó, a gente já viu 3 frases que você vai ouvir muito dos nativos, tá bom? What would you like to? Are you gonna? Do you wanna? E veja que a gente não está focando muito aqui nas regras de gramática, porque isso vai te impedir de falar inglês, vai te deixar cada vez mais distante da fluência. Agora, se esse conteúdo está te ajudando, eu tenho um convite. Eu criei uma comunidade que eu chamo de Os Fluentes. Dessa comunidade, eu posto mais conteúdos, tanto em áudio quanto em vídeo, conteúdos extras. Com qual objetivo? Com o objetivo de me aproximar de você, de te dar um direcionamento melhor. Venha fazer parte, eu te convido, tá aqui no link da descrição, tá? É só clicar que você vai entrar na minha comunidade, é gratuito, entra aí que eu tô te esperando, tá bom? E se esse vídeo tá te ajudando, ó, não esquece de dar o like aí pra apoiar o teacher, tá bom? É muito importante o seu like. E se você é novo aqui no meu canal, não esqueça de se inscrever, é muito importante também. Olha só, vamos pra quarta estrutura. How long have you been? Gente, você olha essa frase aqui, você pensa, meu Deus, Vini, isso aqui é um palavrão. How long have you been? O que significa isso? Gente, how long have you been tem um significado. Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui, ó. How long have you been tem um significado que é o quê? Há quanto tempo você tem tananã. Então, por exemplo, eu quero falar assim, ó, há quanto tempo você tem trabalhado aqui? How long have you been working here? Há quanto tempo você tem trabalhado aqui? Há quanto tempo você tem estudado inglês? How long have you been studying English? Detalhe, tá? Sempre o verbo, tá? Sempre o verbo depois do been aqui, ele vem com ing, tá bom? Então, ó, how long have you been working here? How long have you been studying English? Há quanto tempo você tem morado aqui? How long have you been living here? Olha lá. How long have you been living here? Há quanto tempo você tem lido esse livro? How long have you been reading this book? Há quanto tempo você tem lido esse livro? How long have you been reading this book? Veja que aqui, ó, a gente pode variar, né, as frases. Eu poderia vir aqui e falar, olha, esse tempo verbal é o present perfect continuous. A gente usa, né, no caso tal. Meu, isso não vai deixar você fluente. Você tem que entender em quais contextos a gente usa uma determinada frase e brincar com os contextos. Você pode perguntar para mim assim, ó, how long have you been teaching English? Há quanto tempo você tem ensinado inglês? Olá, how long have you been teaching English?
Veja aqui, ó, a gente está seguindo a mesma estrutura. O verbo teach, né? To teach é o verbo ensinar. Só não esquecer de colocar o verbo sempre com ing. Tá bom? Essa é a quarta estrutura aí que você pode dominar, tá? A gente já viu 4, só para a gente recapitular. What would you like to? O que você gostaria de? Are you gonna? Você vai? Do you wanna? Você quer? How long have you been? Há quanto tempo você tem, né? Tal coisa. Vamos aqui para a quinta e última estrutura, que é do you gotta? Vini, que é isso? Do you gotta? É fácil. Você tem? Do you gotta? Você tem? Detalhe, tá? Vini, o que é esse gotta? O gotta, ele é uma contração de have to, tá? Então, essa frase, do you gotta, nada mais é que do you have to. É a mesma coisa, tá? Só que os nativos não vão falar assim com você, do you have to. Você pode até encontrar pessoas que falem assim. Só que, ó, isso aqui é muito mais comum de você ouvir no dia a dia, tá? Lá na rua, você tá no meio da rua conversando com as pessoas, é muito mais fácil você ouvir esse gotta do que have to, tá? Então, do you have to? Você tem. Do you gotta? Você tem. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Do you gotta call me? Você tem que me ligar. Do you gotta call me? Lembrando que isso aqui também significa do you have to call me? Tá? Do you have to call me? Do you gotta call me? Você tem que estudar? Do you gotta study now? Você tem que estudar agora? Do you gotta study now? Ou do you have to study now? Você tem que estudar agora? Você tem que ir? Do you gotta go? Do you gotta go? Você tem que ir? Ou, né, você também pode vir aqui e usar o do you have. Do you have to go? Do you have to go? Do you gotta go? Do you have to go? Veja que aqui você pode brincar com as estruturas, tá? O que você tem que fazer é entender o que essa estrutura, né, quer dizer e montar as suas frases de forma rápida. Por exemplo, posso perguntar assim, ó, você quer falar comigo? Você tem. Desculpa, você quer não, você tem, né? Do you gotta talk to me? Do you gotta talk to me? Ou, se você preferir, você pode usar do you have to talk to me? Do you have to talk to me? Do you gotta talk to me? Perceba que hoje aqui, ó, o que a gente fez? A gente pegou 5 estruturas, né, para você conseguir montar suas perguntas em inglês. Então, recapitulando. What would you like to? O que você gostaria de? Are you gonna? Você vai? Do you wanna? Você quer? How long have you been? Há quanto tempo você tem? Do you gotta ou do you have to? Você tem, tá? Então aqui, gente, são as estruturas que eu acho que todo mundo, né, que quer chegar à fluência precisa dominar. Lembrando que aqui a gente não ficou estudando regrinha de gramática, tal, tudo. A gente já foi direto ao ponto. Como montar suas frases de forma rápida e de forma fluente. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E não esqueça de vir fazer parte da minha comunidade Os Fluentes, que eu tô te esperando lá. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.